Oi pessoal, aqui é a Sara e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na modelagem do meu primeiro look de TCC. Por que primeiro look? Ele é o número 1 da minha coleção de 10 looks. Eu já comecei a desenvolver a modelagem dele, já tem a primeira parte aqui no canal. Se tu ainda não assistiu, vou deixar o card aqui em cima, vai lá e assiste, onde eu te mostro como que eu fiz a interpretação desse desenho para desenvolver a modelagem perfeita. Dei o passo a passo de como que eu fiz toda a modelagem da parte da frente, nas costas e da manga. Hoje a gente vai fazer a modelagem da gola baixa, o punho e a limpeza desse meu casaco. Vamos aproveitar e também fazer o cinto, que vai ser de uma tira reta, apenas na ponta ele vai ser um pouco mais largo que no restante. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Hoje a gente finaliza essa modelagem. No primeiro vídeo eu falei bastante sobre a interpretação e como que eu desenhei esse modelo no meu manequim e como que eu destaquei as peças. Mas antes, não se esqueça, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo o que tu tá achando, se inscreva no canal e compartilha o meu canal e o meu Instagram com as pessoas que, assim como nós, amam esse mundo glamouroso da moda. Amam costurar e amam modelar. Bora pro vídeo? A primeira coisa que eu vou fazer, então, para conseguir fazer a modelagem da gola é alfinetar a modelagem, que já está pronta, exatamente aonde estava o risco do meu desenho. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, antes de começar a desenvolver a modelagem no nosso manequim, é realmente fazer a interpretação dessa gola. Eu estou aqui de novo com o meu desenho para mostrar para vocês essa interpretação. O que a gente tem que cuidar com relação a essa gola? Precisamos observar o comprimento dela, tá? Eu sei que aqui no desenho ela chega até a circunferência do meu busto. Então, a modelagem que eu vou trazer para o manequim vai ser até a circunferência do meu busto. Isso a gente precisa cuidar, tá? É na interpretação do modelo que a gente consegue distinguir o comprimento dessa nossa gola, tá? Voltando para cá, a gente consegue observar que este modelo, nas costas, vem até o comprimento da cintura. Só que como eu comentei lá no primeiro vídeo para vocês, eu fiz a modelagem tanto da parte da frente quanto da parte das costas com um ajuste na cintura. Para caso eu quisesse usar esse casaco sem o cinto, ele iria continuar acinturado, tá? É claro que com o cinto ele vai ficar realmente justo na cintura, tá? Porque eu vou conseguir dar esse nó para realmente deixar ele bem certinho conforme eu quero que fique, tá? Mas se por um acaso eu for utilizar ele sem o cinto, ele ainda assim vai ficar amplo, mas vai ficar cinturado. Aposto que tu já viu esse tipo de detalhe, cuidado na modelagem e outras peças, tá? Mesmo a modelagem sendo ampla, a peça sendo ampla, ela ainda continua ficando acinturada na região que a gente quer, tá? Aqui, então, eu preciso tomar o cuidado na parte das costas. Então, eu já preciso pensar como que eu vou fazer o acabamento final dessa peça, dessa gola, nesta região da cintura, caso eu for usar esse modelo sem o cinto, tá? Então, eu já consigo visualizar aqui que a gola na parte das costas vem até a cintura e que eu já preciso pensar em um tipo de acabamento para essa região aqui, tá? Eu vou partir para o meu manequim agora e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa modelagem. Eu peguei aqui, então, um retângulo, tá? Mais ou menos na largura que eu quero que fique essa minha gola. E eu vou posicionar ele no meu manequim desta forma. Vou seguir na parte da frente, exatamente no decote que eu tenho aqui no meu modelo, tá? Então, eu vou seguir essa linha reta aqui, tá? Agora, eu posso posicionar o meu algodão cru
partindo dessa linha. Como ela é uma gola baixa, eu preciso posicionar o algodão desta forma aqui. Trago o algodão cru um pouco abaixo da linha de circunferência do meu busto, tá? E vou posicionar os alfinetes aqui, seguindo essa linha já existente na minha modelagem. Vou posicionar o algodão da mesma forma na parte das costas. Com o algodão posicionado, eu vou trazer ele para a lateral de cá, ó. É assim que a minha gola vai ficar no final, com esse tipo de acabamento. Eu vou costurar a gola nesta linha aqui, embutir ela dentro da parte direita e do forro do meu casaco, tá? E aqui nessa região eu vou fazer um acabamento que é o mesmo acabamento que eu utilizo nos meus vestidos de festas, quando eu desenvolvo ele de um ombro só, ou ombro a ombro, que daí, nesta região aqui, ele precisa ficar com um acabamento bem bonito. É o mesmo tipo de acabamento que eu fiz no macacão, que é um dos looks do meu trabalho de conclusão de curso. Já tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima, daí tu vai lá e assiste depois, caso você queira ver esse tipo de acabamento antes de eu finalizar por completo a confecção deste modelo aqui, tá? Então, eu já consigo posicionar o algodão na largura que eu quero dessa gola, tá? Eu vou fazer o acabamento mais ou menos como realmente vai ficar, tá? Depois, só para mostrar para vocês como que ficaria. Eu já consigo ver a largura, então, dessa minha gola. Ou depois, eu posso fazer ali na mesa mesmo, botar uma largura exatamente igual, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Mas assim, vocês já conseguem visualizar como que vai ficar realmente essa modelagem. Aqui eu também consigo fazer um acabamento. E o mais legal dessa modelagem é que essa minha gola vai ficar um pouco distante das costas do meu casaco. Vocês podem ver que ela vai ficar nessa distância aqui. Então vai dar um detalhe diferente também. Essa gola já é uma gola diferente, eu já quis fazer ela diferente. Realmente trazer ela reta, tanto na parte da frente quanto na parte das costas, sem passar por esse decote arredondado das costas, né? Então, eu realmente quis trazer ela como um detalhe e não como uma gola tradicional. Então, vocês conseguem visualizar que aqui ela também pode ficar um pouco distante, tá vendo? Ou eu posso fazer um pontinho nela aqui depois e fixar, mas eu acho que deixando distante assim vai ficar muito legal. Para finalizar, então, essa modelagem, eu vou fazer o risco, tá? Em todo o algodão cru. Vou fazer também a marcação na parte da frente e na parte das costas, aonde eu quero encaixar essa modelagem e costurar ela depois no meu produto final, tá? Então, eu vou fazer uma marcação aqui, que é aonde eu quero que a gola venha depois, tá? Tanto na parte da frente e principalmente na parte das costas, tá? Então, eu faço essa marcação e já posso destacar essa modelagem. Agora, para finalizar a modelagem da gola, eu vou levá-la para a mesa e verificar se toda ela ficou com a mesma largura, porque eu quero que ela tenha a mesma largura. Aqui no meu manequim, eu posso verificar também, trazendo a fita métrica para ver, mas é mais fácil eu desenvolver na mesa essa conferência por se tratar de uma linha reta. Porque essa minha gola, querendo ou não, é uma modelagem retangular. Eu só medi mais ou menos o comprimento, que é da altura da circunferência do busto até a cintura na parte das costas, tá? Essa modelagem tá pronta, eu vou então agora desenvolver a modelagem do punho, tá? E vou mostrar para vocês qual que é o princípio que eu vou usar de modelagem, que vai ser o princípio do retângulo. Vou partir de um retângulo também, da mesma forma que eu parti aqui a gola.
Vou fazer também a limpeza na parte de baixo do meu casaco e também aproveitar e fazer a limpeza da lapela nessa região aqui. Porque se por um acaso eu for usar esse casaco aberto nesta parte, eu quero que ele fique com um acabamento bonito. Então eu vou fazer uma limpeza nessa região aqui e vou mostrar para vocês. Vou fazer essa limpeza partindo já dessa modelagem existente. A mesma coisa que eu vou fazer na limpeza da barra desse meu casaco. Eu vou usar a linha da modelagem da parte da frente e da parte das costas como base para descer essa limpeza e fazer na largura que eu quero. Vamos lá para a mesa? Então, aqui na mesa, para a gente fazer a modelagem da limpeza desse nosso casaco, a gente vai posicionar o nosso molde, ó. Este é o nosso molde da lateral direita do nosso casaco. E eu vou fazer a modelagem da limpeza. Eu vou posicionar esse meu molde sobre um outro pedaço de algodão e eu vou desenhar exatamente conforme está esse molde, tá? Fiz o desenho dele aqui e agora eu vou acrescentar o tamanho dessa minha limpeza. Eu quero que essa minha limpeza tenha 4 centímetros. Como a gente já tem aqui, ó, trazer de novo. Como a gente já tem aqui nesse molde a margem de costura, então eu vou fazer o acréscimo de 5 centímetros para conseguir ter a minha limpeza na medida de 4 centímetros, certo? Então, eu vou fazendo o desenho dela aqui, seguindo a linha do meu modelo. Como eu falei para vocês que esse meu molde tem a margem de costura, porque eu tenho o costume de trabalhar com algodão cru, fazer a modelagem, colocar a margem de costura e depois costurar uma peça piloto com a própria modelagem, eu trabalho da seguinte forma: sempre faço a margem de costura, então quando eu vou destacar um molde de um molde já existente, eu preciso saber que nele já tem a margem de costura. Então, como já tem a margem de costura na parte do centro da frente, na lateral e na parte de baixo, eu vou jogar o 1 centímetro para dentro desse meu molde. Porque daí assim depois eu vou saber que esse meu molde já tem margem de costura e quando eu for cortar no tecido correto, eu não vou ter erro ou daqui a pouco fazer mais um acréscimo de margem de costura e a minha modelagem não encaixar, tá? Então, por isso que eu faço, mas se por um acaso tu for trabalhar com uma modelagem, planificando ela sem fazer a marcação da margem de costura, tu já pode destacar os moldes e só acrescentar a margem de costura, tá? Eu espero que essa minha forma de trabalhar não complique, não fique difícil. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me deixar aqui nos comentários, pode me chamar que eu ajudo vocês. É só porque eu acho mais fácil de trabalhar assim, porque daí eu já consigo realmente fazer a peça piloto e verificar se essa minha modelagem tá perfeita. Então, a minha limpeza do lado direito já está pronta. E vou posicionar ela em cima do nosso molde já existente. A minha limpeza está exatamente igual ao meu molde, então ela vai ficar bem certinha depois quando eu for costurar esse modelo. Agora, para fazer a modelagem da lapela, eu vou trabalhar da mesma forma. Vou pegar o algodão aqui e vou posicionar o meu molde e eu trabalho exatamente da mesma forma. Eu vou desenhando o molde exatamente como ele foi cortado. Onde é linha reta, eu já trago uma linha reta. Faço a marcação da circunferência do busto. E já vou deixar a régua posicionada para fazer a marcação do sentido do fio. E o que acontece agora? Como a minha limpeza está vindo até o final do centro da frente desse meu casaco, tá? Eu preciso tirar a limpeza da minha lapela, tá? Eu vou riscar todo o molde até aqui na parte de baixo. E agora eu vou posicionar esse meu outro molde da limpeza. Vou dobrar aqui como se eu estivesse costurando. Então, eu vou dobrar essa margem de costura. E vou fazer a marcação.
Como a minha lapela vai vir até a gola, lembrando que a minha gola vai ser posicionada aqui, ó. Eu vou costurar ela aqui. Então, eu vou trazer a lapela apenas nessa região. Vou usar, então, como base, a largura na parte do decote desse meu casaco, tá? Nesta lateral aqui, ele tem 11 centímetros e meio. Então, eu vou fazer uma marcação de 11 centímetros e meio, seguindo essa linha que eu fiz. Como eu destaquei essa peça, desenhei ela baseado no molde existente, eu vou colocar a margem de costura na parte do decote e na parte da frente para dentro desse meu molde. E eu trago essa margem de costura para depois não ter erro de cortar o molde com mais 1 centímetro, sendo que o molde já tinha margem de costura, tá? Como essa minha lapela vai ser costurada na limpeza, eu preciso fazer o acréscimo de costura nesta região. Então, eu vou acrescentar. Vou colocar 1 centímetro a mais para fora desse meu molde. Da mesma forma, nesta linha aqui que eu acabei de fazer. E está pronta a nossa modelagem da lapela. Eu vou cortar aqui para vocês verem como que ela vai ficar no molde. Com esses meus 2 moldes, então, eu vou trazer a nossa modelagem e vou posicionar eles aqui para mostrar para vocês como que a gente fez, tá? Modelagem da lapela e modelagem da limpeza, certo? Encaixou certinho. Eu vou dobrar aqui só para vocês verem como que ela encaixou. Conseguem visualizar? E agora, com essas 2 modelagens prontas, a gente também já consegue tirar a modelagem do forro, que vai ser nessa parte aqui. Então, a gente utiliza o nosso molde da lateral para destacar também o forro. A gente só vai precisar tirar o molde da limpeza e o molde da lapela. Então, vai ser exatamente esse formato aqui, o nosso forro. Eu vou utilizar, então, esse pedaço de algodão para fazer a próxima modelagem, que é a limpeza da outra lateral. Faço o desenho seguindo o meu molde. E vou acrescentar, então, a medida da minha limpeza. Como eu fiz a outra, 5 centímetros, totalizando a limpeza em 4 centímetros. E na parte de cima, que é a parte que vai ser costurada com o forro e com a lapela, eu acrescento. Então, além da linha que a gente fez, eu acrescento a margem de costura. Finalizando assim a nossa modelagem da limpeza. A próxima modelagem, então, vai ser a lapela desta outra lateral. Da mesma forma que eu trabalhei antes, eu vou trabalhar agora. Posicionando o molde sobre o meu algodão cru, eu já vou riscar o molde da lapela, acompanhando o desenho desse molde. E como eu comentei com vocês antes, eu vou usar a lapela até o começo. Então, esse meu molde vai ter 10 centímetros e meio. Faço a marcação de 10 centímetros e meio. E como eu comentei com vocês, a gente vai precisar tirar a modelagem da limpeza dessa minha lapela, certo? Então, eu vou posicionar a modelagem da limpeza aqui e vou fazer a marcação dela tirando esse 1 centímetro da margem de costura, tá? Faço, então, a marcação de 1 centímetro para dentro do molde, para fazer a linha do molde.
Aqui onde eu tirei o molde da limpeza, eu vou fazer o acréscimo de 1 centímetro para costura. E na lateral, que é essa parte que vai ser costurada com o forro, também faço o acréscimo de 1 centímetro para a margem de costura. E está finalizada essa nossa modelagem. Agora, a gente pode conferir essa modelagem. Posiciono a minha lapela sobre o molde e vou posicionar a minha limpeza aqui também. Encaixou perfeito. Para fazer a modelagem do forro, então, como eu comentei com vocês, a gente vai desenhar o modelo seguindo essa nossa base, tá? E eu vou tirar dessa nossa modelagem, então, o molde da lapela e o molde da limpeza. Então, vai ser exatamente esse desenho aqui. Eu até posso deixar a lapela e a limpeza aqui para facilitar, para eu ver aonde que eu tenho que fazer realmente as marcações, tá? Vou fazer, então, a marcação aqui do ombro. Aonde é reto, sempre utilizo a régua. E a marcação da lateral. Eu vou desenhar ele aqui embaixo também, para eu conseguir posicionar a minha limpeza, tá? Da mesma forma que a gente trabalhou com a lapela, enfim. Vou fazer a marcação aqui, para conseguir posicionar de forma correta a nossa lapela. Mas a gente também pode desenvolver da seguinte forma. Da mesma forma que a gente acrescentou partindo da nossa bainha para cima para fazer o molde da limpeza, a gente pode tirar essa mesma medida, que foi uma medida de 5 centímetros, tá? Daqui até aqui, 5 centímetros. Eu posso vir com a régua e fazer o traçado, seguindo, então, a linha da bainha desse casaco. A gente consegue fazer dessas duas formas, tá? E na lapela, eu posso tirar ela exatamente como eu mencionei para vocês. Para tirar exatamente os 10 centímetros e meio que a gente colocou. Então, eu venho aqui e marco 10 centímetros e meio. Agora, eu ligo os pontos e eu vou ter, assim, a minha modelagem do forro. Nós vamos precisar colocar a margem de costura, então, nesta região, para conseguir costurar o molde do forro com a lapela. E na parte de baixo, para conseguir costurar o forro com a nossa limpeza. O restante, eu vou colocar a marcação do molde, porque aqui já é a marcação com a margem de costura, porque o meu molde base já tem a margem de costura. Então, agora a nossa modelagem do forro está finalizada e eu vou fazer a modelagem do forro da outra lateral. Antes de continuar, vou montar o quebra-cabeça, a modelagem da nossa limpeza e a modelagem da nossa lapela, para vocês verem como que fica e como que é fácil de destacar os moldes depois que a gente tem o nosso molde base, né? Então, é o nosso molde base que a gente fez no manequim e agora a gente só utilizou ele para fazer o restante dos moldes.
voltei com o nosso molde aqui, o nosso quebra-cabeça, com forro, lapela e limpeza, para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a modelagem dessa barra, tá? Que ela é sobreposta ao casaco. A gente precisa ter o entendimento que essa barra vai ser costurada nesta região do forro, tá? Onde pega o forro e a lapela. Então, eu vou costurar ela aqui no meio, é como se ela viesse daqui para baixo. Então, como eu sei que ela vai ser costurada aqui, eu preciso levar em consideração que ela vai sobrepor essa limpeza e ela ainda tem que ficar aparente. Se por um acaso eu quero trazer essa barra com 5 centímetros aparente, tá? Eu preciso levar em consideração, então, os 5 centímetros desta região aqui e os 4 centímetros da nossa limpeza. Então, vai ser um total de 9 centímetros para ela ficar apenas 5 centímetros à mostra, tá? Para fazer essa modelagem, eu vou utilizar a limpeza como base, tá? Eu vou pegar o meu pedaço de algodão cru, vou posicionar o molde nesta região. E eu preciso levar em consideração, além dessa minha limpeza, eu vou fazer a marcação dela aqui. Eu vou traçar 9 centímetros para baixo. Só que eu preciso lembrar que tem a margem de costura aqui, então vão ser 10 centímetros, tá? Eu vou fazer a marcação de 10 centímetros aqui, me baseando pelo desenho da minha limpeza. Posiciono a minha régua aqui e eu vou traçando 10 centímetros. E eu vou acrescentar mais 1 centímetro de margem de costura. Então, como é que vai ficar? Eu vou costurar esta barra exatamente na marcação da nossa limpeza, tá? Então, quando eu for costurar essa peça, vai ter a minha limpeza, tá? E vai ter a minha barra nessa limpeza, tá? Que ela vai ficar assim, ó. Então, aqui tá o meu casaco. E aqui está a barra, que vai ficar como se fosse uma sobreposição. Por isso que eu fiz assim. Acredito que aqui vai dar certo, mas eu vou deixar assim só para realmente, caso precise de mais algodão, porque como eu utilizo a minha modelagem para também desenvolver a peça piloto, eu vou deixar. Mas a princípio, visualizando aqui, eu posso seguir com o corte nessa região, nessa lateral aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra lateral e também na parte das costas. Pra gente desenvolver, então, a modelagem da limpeza na parte das costas, eu vou trabalhar da mesma forma. Eu copio o desenho do molde. Vou fazer o acréscimo de 5 centímetros, exatamente como eu fiz na parte da frente, porque eu quero que essa minha limpeza tenha 4 centímetros. Eu já preciso considerar que aquele meu molde já tem margem de costura na parte de baixo. Com esse meu molde finalizado, eu já posso cortar ele. Aproveitando que essa minha limpeza já está pronta, eu vou fazer a modelagem da barra na parte das costas. Exatamente da mesma forma que eu fiz na parte da frente. Eu vou precisar acrescentar 10 centímetros além. Vou fazer, então, um acréscimo de 10 centímetros nessa barra. Antes de destacar o forro na parte das costas, a gente precisa fazer o molde da limpeza. Porque lembrando que a minha gola vai vir na parte da frente
e ela vai cair reta até a cintura. Ela não vai fazer o contorno do decote arredondado da parte das costas. Então, eu preciso trazer uma limpeza nessa região para o modelo ficar com um acabamento bonito. E é esse molde que a gente vai fazer agora. Faço a marcação do centro, tá? Das costas. Agora, a gente precisa definir qual que é a largura dessa limpeza que a gente vai fazer. Como a limpeza na parte de baixo é em 4 centímetros, a da gola eu vou fazer em 4 centímetros também. Limpeza finalizada. Prontinho. Agora, para destacar o molde do forro nessa parte das costas, eu vou tirar a medida dessas duas limpezas, certo? A gente pode fazer uma prega aqui nesse casaco, na parte do forro, para ele trazer uma vestibilidade melhor, tá? Tem muitos casacos que são feitos dessa forma e eu vou fazer a modelagem do meu forro assim, para ele trazer uma folga um pouco maior nessa região, na largura, tá bom? Então, como que eu vou fazer a modelagem do forro na parte do casaco, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar um dos lados, nessa parte de cima, porque ele é igual dos dois lados, tá? Tanto que quando eu fiz a primeira parte dessa modelagem, essa modelagem aqui, lá no primeiro vídeo, se tu ainda não assistiu, vou deixar o card aqui em cima, eu dobrei esse molde para realmente copiar a forma da cava e do ombro nesse molde. Que a gente vai precisar tirar esse molde da limpeza, essa largura da limpeza do meu molde do forro, tá? Então, eu vou tirar 6 centímetros, certo? Eu vou fazer a marcação dele aqui. Vou tirar, então, os 6 centímetros, que é da nossa limpeza, já contando a margem de costura. E o que eu vou fazer é como se eu estivesse fazendo um corte nessa região aqui e abrindo essa modelagem, tá? Para depois eu conseguir vir e fazer a nossa prega e deixar esse forro folgado, tá? Antes de realmente fazer a modelagem da parte do forro nas costas, eu vou desenvolver só uma parte de cima do forro para fazer um corte aqui e conseguir abrir essa modelagem e fazer a prega que eu quero trazer para folga de vestibilidade. Então, eu vou desenhar todo esse modelo. Se por um acaso vocês estão trabalhando com um molde sem margem de costura, vocês podem cortar o próprio molde, tá? Pra conseguir fazer essa abertura e depois fazer o destaque da modelagem do forro. Eu só tô fazendo dessa forma porque eu vou usar esse molde, essa peça aqui, pra costurar minha peça piloto. Então, por isso que eu estou fazendo esse processo. E vai ser basicamente o mesmo processo que tu vai fazer caso tu esteja usando o molde apenas como um molde e não como uma peça pra costurar a peça piloto, tá? Então, eu vou tirar aqui os 6 centímetros da nossa limpeza, porque daí assim eu já vou conseguir fazer a modelagem certinha. Eu tô tirando exatamente o molde da limpeza, tá? Foi essa marcação que eu fiz agora. Olha, então eu fiz tudo isso para conseguir fazer um corte exatamente no centro das costas, até onde eu quero, para conseguir abrir esse meu molde e depois fazer uma prega aqui. Então, vai ter exatamente essa medida de folga no meu forro da parte das costas, tá? Agora, eu vou pegar, então, aqui esse meu outro algodão, que é o que eu estava utilizando para fazer esse molde.
E eu posso posicionar ele aqui. Vou trazer o meu molde das costas, realmente, só para fazer também a marcação na parte de baixo. Vou tirar também aqui 6 centímetros, tá? Então, eu vou fazer toda a marcação dele aqui, na parte de baixo, até o centro, aqui, tá? Exatamente aqui. Eu vou tirar os 6 centímetros da limpeza. Vou trazer uma linha reta aqui, para realmente marcar o centro das costas em todo esse meu molde. Já vou trazer a margem de costura nessa parte de baixo, que é a parte do forro que eu vou costurar junto com a limpeza, tá? E agora eu vou trazer aquele outro semi-molde que eu cortei, para então fazer essa abertura dessa prega que eu quero trazer, tá? Vou fazer a marcação dele, tá bom? Agora, eu vou posicionar a lateral de lá, exatamente nessa marcação que eu fiz, tá? Posicionei aqui, vou fazer a marcação. Vou acrescentar a margem de costura aqui e eu vou unir, então. E agora eu vou recortar, tá? Depois eu vou fazer a marcação da margem de costura na parte interna do nosso molde. Olhem, agora eu vou fechar essa prega aqui que a gente fez. E eu vou fechar ela como uma prega macho, tá? Então, é quando a gente junta essas duas partes e a gente tomba ela assim, ó. Eu fiz ela pequena para realmente não dar muito volume. Então, ela vai ficar com essa prega macho aparente, certo? E agora eu vou posicionar e ele tá todo esse volume. E agora eu vou posicionar, então, montando o nosso quebra-cabeça na parte do forro, que sim, é num algodão diferente. Parte da limpeza da gola, certo? E a parte da limpeza na barra. Olha, ele encaixa bem certinho, tá vendo? E se vocês quiserem dar mais folga aqui, vocês podem trazer um recorte até embaixo e abrir essa modelagem, tá? É assim que a gente amplifica um molde no meio. Eu poderia fazer o molde do forro no meu manequim também, tá? Já posicionar ele com a prega, pode ser feito assim também. Mas eu resolvi mostrar aqui para vocês como que a gente faz na mesa. Então, utilizando o nosso molde básico da parte das costas, eu abri ele e a gente conseguiu dar esse volume na parte do forro, tá? Que vai deixar o casaco um pouco mais confortável. Depois disso, então, eu vou fazer a barra na parte de baixo, que é exatamente como a gente fez nas duas laterais da frente, tá? Eu vou acrescentar partindo da linha da limpeza. Para finalizar, então, essa modelagem, eu vou encaixar todas as peças com base no nosso molde base, que é o que eu fiz no primeiro vídeo, que já tem aqui no canal. Se tu ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima. Então, eu posicionei a limpeza do decote, o forro, a limpeza da parte de baixo. E agora eu vou posicionar aqui a nossa barra, tá vendo? Vou posicionar ela por baixo para vocês conseguirem visualizar que ela vai ficar sobreposta. Sim, está finalizado os moldes da parte das costas. Essa daqui é a modelagem que a gente fez lá no manequim da gola, tá? Aqui é onde finaliza ela. Então, a gente dobrou ela aqui, tá? Eu já tenho a marcação do meu centro dessa gola, tá?
porque eu vou trabalhar com ela assim. Eu não vou cortar ela dupla, eu vou cortar uma tira e vou costurar ela dessa forma. Vou dobrar e vou costurar. Vou fazer um retângulo, então, de 69,5 centímetros por 9 centímetros e acrescentar a margem de costura. Essa é a modelagem da minha gola. Para fazer a modelagem do punho, então, eu primeiro tive que costurar as pregas, fechando elas na parte do punho na minha manga, tá? Porque assim eu sei a circunferência exata que eu tenho na manga, na parte do punho, para conseguir fazer a modelagem do punho, tá? Então, eu fechei as pregas e eu medi a circunferência, deu 21,5 centímetros. Então, eu vou fazer a marcação de 21,5 centímetros aqui no meu algodão. Vou realmente desenhar um retângulo, porque esse meu punho vai partir de um retângulo. Marco 21,5 centímetros e como eu quero fazer a largura do meu punho em 5 centímetros e eu quero fazer uma única modelagem e dobrar ela e depois costurar, eu preciso fazer o meu molde 10 centímetros, certo? Eu já vou fazer o acréscimo de costura nessa parte do meu punho, tá? Agora, eu vou fazer o acréscimo de 10 centímetros, que é a largura que eu quero trazer para esse meu punho, certo? Fechei as laterais em 21,5 centímetros. Vou fazer o acréscimo de costura nessa outra marcação que eu fiz. Aí agora, para fazer a parte do botão, eu preciso já ter o botão comigo, tá? Vai ser basicamente esse botão que eu vou utilizar, então eu vou medir ele, tá? Esse botão tem 2,5 centímetros, então eu tenho que acrescentar no mínimo 2,5 centímetros em uma das laterais, certo? Vou fazer então esse acréscimo de 2,5 centímetros. Faço um traço reto, certo? Então aqui, gente, esta região encaixar certinho aqui, eu não preciso fazer o acréscimo de 3 centímetros como eu fiz nessa lateral, tá? Só que eu quero fazer 2 casinhas de botão nesse meu punho para eu conseguir usar ela mais folgada ou mais justa. Só que lembrando, nesse caso, a minha manga vai ficar exatamente igual, tá? Porque as pregas não vão se movimentar, as pregas vão estar costuradas. A única coisa que vai diferenciar é que a abertura na parte interna da minha manga vai ficar mais aberta ou bem fechada, bem rente, tá? Mas eu quero fazer esse acréscimo, porque se por um acaso eu quero usar essa manga um pouco mais pra cima, eu consigo fazer esse ajuste no punho, certo? Então, eu já vou fazer aqui direto o acréscimo de 3 centímetros. E eu ainda preciso fazer a margem de costura de 1 centímetro. E o meu molde do punho está pronto. Eu vou cortar ele e eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Para fazer, então, a marcação do botão e do caseado nesse meu molde, eu vou posicionar o botão exatamente no centro e vou fazer a marcação dele aqui, ó. Aqui vai ser posicionado o meu botão e nesta outra lateral eu vou fazer a marcação do caseado desse botão, tá? Então, eu faço um ali e um mais pra cá. Então, assim, eu tenho a marcação do caseado que vai deixar o punho bem ajustado e a marcação do caseado que vai deixar o punho mais folgado e eu vou conseguir trazer ele mais pra cima no meu braço. Essa é a modelagem, então, do nosso punho. Agora, eu vou costurar ela na nossa manga. Para fazer a modelagem do cinto, eu peguei um retângulo de 8 centímetros por 2 metros, tá? 8 centímetros é a largura que eu quero trazer no final do meu cinto, tá? Eu quero deixar ele mais largo nesta região. E na parte da cintura, que é onde eu vou amarrar ele, eu deixei numa largura de 5 centímetros, certo? Então, eu fiz um retângulo de 2 metros por 8 centímetros e depois eu fui afunilando ele para chegar na largura dos 5, certo? Depois disso, eu peguei essa minha régua, que tem essa marcação de ângulo, e fiz esse ângulo aqui
pra dar esse efeito no meu cinto. Agora eu vou acrescentar a margem de costura e ele está finalizado. E esse é o resultado da modelagem de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, principalmente essa parte da barra sobreposta. O cinto também ficou exatamente do jeito que eu queria. E olha como ele fica transpassado assim, bem assimétrico. Que coisa mais linda, gente, sério, eu amei demais como ficou essa modelagem. Ficou exatamente do jeitinho que eu desenhei, né, lá no começo. Então, aqui tem o punho com as pregas, né, a regulagem dele aqui na parte interna. As pregas aqui na parte de cima também, a cava estendida com a ombreira. E essa assimetria também na parte da frente. Sério, eu amei demais. Lembrando que essa marcação aqui eu tinha feito errado lá no primeiro vídeo, então por isso que ela fica assim, parece que tá errado, mas não está. Eu achei maravilhoso. Olhem, aqui na parte das costas tem toda a limpeza do forro, né? Então ficou um acabamento bem bonito. Essa minha gola é só assim, sobreposta, então ela pode ficar com esse efeito maravilhoso. O cintinho, então, que ele vem e finaliza o acabamento nessa região. E voltamos para a parte de baixo, que eu tô completamente apaixonada. Eu vou mostrar pra vocês, então, agora a parte interna desse toile. Olhem, eu tirei o cinto e o alfinete que tava segurando ali na parte do botão pra mostrar pra vocês a parte interna. Olha, essa é a parte da lapela, então, que vai ser com o mesmo tecido que todo o casaco, né? Aí a parte do forro aqui, da limpeza, onde ela vai ficar costurada, olha. A barra, a limpeza, tá vendo? Eu não fiz acabamento na barra, porque eu ainda vou confeccionar esse casaco, certo? Então, ele ficou maravilhoso, exatamente do jeito que eu imaginei. Então, a lapela, ela vai poder ser usada assim, olha. Com ele aberto. E vai ficar um efeito lindíssimo. Então, se eu quiser usar ele aberto assim, vai ficar um acabamento perfeito, tudo por causa da lapela. Ficou lindo, né? Deixa aqui no comentário que eu quero saber o que tu achou e se tu vai confeccionar um igual. Eu vou ficar muito feliz. E o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, que eu quero saber muito o que tu achou. Um grande beijo e até o próximo vídeo.